Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ligando os Pontos. Sou a Mari Sarkis, host do podcast, e hoje vamos falar sobre a participação dos pais na escola. Esse é um tema muito importante e que gera bastante dúvida, às vezes até algumas polêmicas, e trouxemos duas convidadas muito especiais que têm experiência em sala de aula, em vivência com a comunidade escolar e que vão poder contar pra gente um pouco mais como vem acontecendo essa participação na prática. Sejam muito bem-vindas, Maria Cecília e Raquel. Oi, Mari, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Ligando os Pontos. Meu nome é Maria Cecília, sou psicóloga, pedagoga. Eu atuo há mais de 10 anos na área da educação, sempre com infância, juventude, trabalhando muito perto da comunidade na gestão, como diretora, orientadora e atualmente como coordenadora pedagógica. E a Raquel? Raquel, pode se apresentar. Olá, pessoal. Então, eu sou a Raquel, sou da Acanto Creche Escola, escola parceira do Polígono. Já tem 20 anos, né, de atuação ali como diretora, mantenedora da instituição. E é sempre um prazer poder falar um pouco sobre a participação da família na rotina escolar das crianças. O prazer é nosso. É a primeira vez que o Ligando os Pontos recebe uma escola associada. E obrigada por ter saído um pouquinho ali daquela agitação, que a gente sabe também que você deixou muitos compromissos ali na escola, para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para começar essa conversa, queria trazer um dado interessante. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, né? Que é um exame internacional que avalia estudantes de 15 anos em cerca de 70 países, então aí a gente tem uma amostra muito significativa. Um estudo trouxe que o envolvimento dos pais na educação dos filhos tem um impacto direto no desempenho acadêmico. Então, os pais que têm, os filhos, né, que têm os seus pais ali fazendo um acompanhamento, tem esse desempenho em nota, né? E em comportamento também superior. Mas a gente sabe que não é só isso. A participação da família ela também vai além da questão acadêmica. Na visão de vocês, com a experiência de vocês, por que esse envolvimento faz tanta diferença na vida de um estudante? Acho que essa tá fácil para responder. A família é o vínculo primário na vida de um ser humano. Então, quando a gente pensa numa criança, num adolescente, nesse processo de formação, a gente está falando que a figura de referência deles é o pai, é a mãe, são os responsáveis. Quando eles vão para outros ambientes, né, eles formam esses vínculos secundários, eles continuam olhando para essas figuras de referência, aí o pai, a mãe, o responsável, e norteando o comportamento deles, como eles agem, como eles pensam, a partir da validação dessas pessoas. Uhum. Então, as normas de conduta da sociedade, né, a moral foi apresentado por essas pessoas. E na escola, elas continuam sendo a referência. É muito comum a gente ver no ambiente escolar, acredito que a Raquel também já passou por isso, a criança, às vezes, contradizer alguma norma do grupo, né? Uhum. Ela fala, eu não fiz isso, professora, porque a minha mãe disse para eu fazer diferente. E aí a gente consegue ver o quanto a família tem um impacto no comportamento e no desenvolvimento dessa criança em outros ambientes, inclusive escola. Sim, o que torna fundamental essa parceria é justamente essa necessidade, né, que a escola tem de ter esse apoio familiar para gerar esse resultado final. Porque quando a criança ela não tem esse vínculo da família participativa com a escola, seja pelo motivo que for, né, automaticamente acontece o que a gente chama de fracasso escolar, né, ou até um abandono, né, numa vida, num processo mais à frente, né, mas acontece muito por conta justamente dessa falta dessa referência, dessa conduta que começa ali nos primeiros anos de escolaridade, né, na primeira infância, e deve seguir ao longo de todo esse processo. Muito bom. E a gente sabe que, às vezes, na prática, essa relação, né, vínculo, escola e família, ela não acontece, muitas vezes, de uma maneira natural, como a gente gostaria, né? Por um lado, a gente tem a escola que quer que a família participe,
temos a família que tem esse interesse, mas às vezes não sabe até quando, né? Qual que é o limite que ela pode chegar ali em termos de envolvimento, em termos de participação ativa na escola. E aí, dentro desse cenário, a escola e a família se encontram dentro de um desafio, né, de relação. E quais são os principais desafios que vocês têm vivenciado frente a esse relacionamento que às vezes acaba ficando um pouco confuso ali? Porque cada um tem um interesse, mas às vezes esse interesse não é colocado em jogo, né? Então um não sabe ali até que ponto o outro pode avançar. E às vezes esse relacionamento acaba não sendo da maneira como deveria. Exatamente. Eu acho que são duas questões, né? A questão da participação, né, que a gente exige, gostaria, né, faz questão de que ela exista, eu acho que é um desafio muito grande para a escola tentar nos dias de hoje, né, com o tipo de vida que todos nós levamos, né, de um trabalho muito puxado, a carga horária é cada vez mais exigente, né, no mercado de trabalho para todos nós, os pais principalmente, e ao outro lado tem a questão também de como que a escola se comporta quando o pai ele quer meio que partir um pouco ali para o outro lado, né? Tipo, questionar demais ou então se meter demais, né? Trazer muito uma questão familiar para o ambiente educacional, porque aí confunde um pouco, né? Você está cuidando do meu filho, então eu quero que você cuide assim e acaba não sendo muito bem aquilo que a gente gostaria, né? Então, são duas questões ali que a gente precisa pontuar. Acho que são vários fatores, né? Mas eu coloco muito na comunicação e nesse alinhamento, que eu acho que dialoga muito bem com o que a Raquel colocou, né? Então, é a comunicação no sentido de qual é a proposta pedagógica desse colégio. Porque a proposta pedagógica, as dimensões, quando ela é bem apresentada para a família, ela já coloca ali para os pais, para os responsáveis, qual é o papel dele, qual a expectativa que a escola tem do papel, da função da família. Essa comunicação às vezes, é um desafio. Regras claras, né? Regras claras do jogo. E aí, às vezes, qual é o alinhamento? Então, as famílias, às vezes, buscam muito a autonomia da criança e do adolescente. Mas até que ponto eles são autônomos e até que ponto a minha intervenção tira a autonomia? Como fomentar essa autonomia? Existe uma expectativa grande, mas também existe a necessidade de formação. Afinal de contas... o objetivo final, né? Não existe um curso para ser pai, para ser mãe. Então, esse processo de comunicação e alinhamento está muito ligado a esse formar também pais. Eu gostei bastante que vocês comentaram desse início, né, apresentar a proposta pedagógica. Acho que a família tem que ter muito claro, né, em mente qual é o propósito daquela escola antes de matricular o seu filho ali. Porque muitas vezes, quando você matricula um filho, né, uma pessoa ali que você cuida, numa escola, você está compactuando e está também mostrando que você tem confiança naquela instituição, no trabalho que ela vai fazer com o seu filho. E as intervenções, né, tanto na cabeça da escola quanto da família, deveriam ser menores, né, em questão de, às vezes, dar uma opinião sobre como a escola conduz determinada situação. Óbvio que tem casos e casos e situações mais específicas, mas a família, né, dentro dessa proposta pedagógica, ela está oferecendo a confiança dela para a escola, né, então eu acho que isso é algo também que tem que ficar muito claro para a família, confiar na instituição que ela colocou ali o seu filho. Compreender, né, entender e compactuar, né? Eu acho que são três questões importantes a serem firmadas ali na hora do contrato, né? Sim. E eu acho que a questão da proposta pedagógica, ela tem todo um embasamento, né, que muitas vezes as famílias não conhecem, porque não foram formadas a nível pedagógico e desconhecem algumas necessidades, né? Então, por que fazemos dessa forma, né? Porque tem a ver com algo que nos trouxe, né, revelações, números e embasamentos ali que nos fortalecem no sentido daquela ação.
né? Isso é E muito importante. pensar que hoje a gente fala tanto, né, da formação do ser humano integral. Essa é a parceria de escola e família, porque tudo que nós fazemos na escola impacta no desenvolvimento, na formação dessa criança, desse adolescente. E tudo que a família faz também. E aí esse adolescente, essa criança vai apresentar esses comportamentos nesses ambientes distintos. Então, quando você escolhe a escola, como vocês colocaram aqui, você está escolhendo um parceiro para formar um cidadão, né? Muito bom. E existem famílias que elas não querem se envolver, né? Como a escola poderia criar estratégias para fazer com que essa relação fique mais próxima? Como atrair a família para a escola? Eu acredito... Desafios do século XXI. Essa, primeiro eu falei que estava Porque fácil, essa tá desafiadora. A formação integral é um papel em conjunto, certo? É um papel em conjunto. Muitas vezes a gente tem uma ideia também equivocada, Raquel, veja se você concorda comigo, de que a participação da família, ela é estar dentro do colégio. E não necessariamente. Então, toda ação da família é uma participação. Você ter uma rotina em casa, por exemplo... Acompanhar o dever de casa. Perfeito. É participação da família. A participação, ela vai além do ambiente físico da escola, certo? Muito além do ambiente físico. Então, quando a gente fala sobre a participação da família, a gente consegue usar o próprio estudante para fazer isso. Então, se você envia, por exemplo, para casa uma atividade que necessita de uma entrevista com um familiar, você já está promovendo a interação da família com o ambiente escolar de alguma forma. Então, para essas famílias, né, que têm uma dificuldade maior de se relacionar com o colégio, a gente pode usar o próprio estudante, que é o elo, né, entre a escola e a família, para fazer com que essa interação aconteça. Mário, o estudante como ela funciona uma maravilha. Porque, assim, eles vão apresentar alguma coisa para a família vir na escola para assistir. Aí eles vêm. Então, assim, eu já pensei em fazer reunião de pais com as crianças apresentando o tema. Acho que vai funcionar, porque eles vão à escola para ver os filhos, né? Essa questão de reunião de pais. Nas escolas, né, que vocês têm experiência e atuam, os pais, eles participam? Como é a adesão e a presença nessas reuniões? É algo que eu sempre fico, assim, um pouco curiosa. Hoje eu acho que está menor, né? A adesão é menor do que já foi algum dia. Cada vez eu acho que vai se esvaindo um pouquinho essa participação. Primeiro por conta da questão... Que é um momento muito importante, né? Primeiro por questão de falta de tempo, né? Que é aquela história que a mãe da gente sempre fala, sabe? Tempo é uma questão de prioridade. Então, assim, mas aí eu acho que talvez essa não seja a prioridade nesse momento, até porque acaba tendo a oportunidade de falar em outros momentos também. Então, mas eu acho que o momento da reunião de troca, ele tem uma importância absurda, principalmente no primeiro contato. Nesse primeiro contato, eu até vejo uma participação maior. Não sei se com você também é assim. Aí depois a gente marca uma outra, e cada vez vai menos, né? Porque eu acho que também tem a ver com essa questão de falta de tempo para estar nesses momentos. As reuniões online, né, num determinado momento foram assim, né, por conta até da pandemia, fluía melhor. Eu acho que tinha uma adesão maior. Eu acho que as pessoas, o deslocamento, falta de tempo, né, não conseguir estar em ambientes ao mesmo tempo, isso atrapalha um pouquinho, mas elas são muito importantes e não devem nunca deixar de acontecer. E a gente tem que trazer uma estratégia, talvez as crianças, para continuar trabalhando com a reunião e com os pais. Tem um outro fator que é importante a gente lembrar, que é os segmentos, né? Que aí vai falar de faixa etária. Tá. Então, os pais são mais participativos na educação infantil e nos anos iniciais. Tá. Já nos anos finais e no ensino médio, começa a ter uma diminuição dessa participação dos responsáveis nas reuniões. E a gente começa a perceber também uma atribuição de uma responsabilidade que às vezes está exacerbada, né? Então, agora você consegue resolver sozinho seus conflitos, os seus problemas, dialogar, né? E em busca ali, às vezes, até de questões burocráticas. Óbvio que quando a gente vai se desenvolvendo, a gente vai adquirindo mais responsabilidade e autonomia
autonomia, mas continua sendo o papel da família esse acompanhamento. E a adolescência é uma fase muito importante, que precisa, né, de diretrizes, precisa de orientação. Então, a família continuar, né, tipo, junto da escola, a família ter essa proximidade é tão ou até mais importante que no início ali, né, nos anos iniciais e na educação infantil. Muito bom. É difícil, né, eles terem essa consciência, né? E essa vontade de estar próximo, né? Lembro que a minha mãe falava que conforme ia passando o tempo, ela via menos pais nas reuniões. Isso acontece, né? Mas as escolas, elas têm que criar iniciativas para que cada vez mais isso aconteça menos, que elas possam reter, que elas possam atrair, engajar os pais a estarem próximos. Muitas vezes acontecem BOs futuros e esses BOs poderiam ter sido resolvidos ou amenizados se a gente tivesse essa presença familiar mais intensa antes, né? Com certeza. Eu acho que uma das coisas que funciona muito é quando a gente consegue fazer atendimentos mais personalizados. Então, as famílias tendem, né, a vir para o colégio, estar mais próximo do colégio quando tem esse atendimento personalizado. Então, hoje eu não vou falar sobre o todo. Hoje eu vou falar sobre a Mariana. Hoje eu vou falar sobre a Raquel. Né, e isso vai aí acolhendo a família. Um interesse, né? Pô, Sim, só sobre grande. a minha filha. Vamos ver o que eles têm para falar, né? Exato. É verdade. E aí Uma você boa torna mais estratégia. rápido também, mais rápido. dinâmico o atendimento, né? Então não é uma reunião de 1 hora, 1 hora e 30, é uma reunião de 20 minutos, porque a gente vai falar pontualmente sobre o seu desempenho. Boa estratégia. E aí isso pode acontecer com coordenação, orientação. Como que você recomenda essa conversa mais personalizada? Na experiência que eu tenho hoje, nos anos iniciais, a gente faz direto com as professoras. É uma possibilidade desse segmento. Então, cabe para esse segmento. Quando a gente vai para os anos finais, o ensino médio, a gente está falando de um grupo muito grande de professores, né? Ficaria inviável uma família conversar 20 minutos com 14 professores, 12 professores. E aí a orientação entra para desempenhar esse papel. Tem escolas que esse papel é desempenhado pela coordenadora. Então, é alguém que está junto com o corpo docente, que acompanha as práticas do corpo docente, que acompanha esse estudante. É essa pessoa que acolhe esse estudante, que muitas vezes ajudou ali a montar um roteiro de estudo, né? A ter novas estratégias para provas. E aí essa pessoa tem todos os dados para fazer essa troca com a família. Agora, um ponto que gera bastante discussão é o excesso de interferência da família. A gente sabe que isso acontece. Existem famílias que querem interferir de uma maneira muito exagerada em decisões pedagógicas, em atitudes dos professores, na coordenação. Isso acaba gerando um conflito escola-família. Como equilibrar isso? Vocês já passaram por algumas situações bem diversas desafiadoras? vezes. Já, eu imaginava. Quem nunca, né? Pois Na área é. da educação é impossível não ter passado. Eu acredito que a família, ela faz esse tipo de intervenção, muitas vezes por desconhecer mesmo o processo, né? Ela acha que é capaz, né, de dentro daquilo que ela acredita, das crenças que ela traz consigo, fazer com que dê certo para ela e para o filho dela. Mas a escola tem um contexto comunitário, né? Então, assim, é a escola para a sociedade. Então, ela não é individualista, né? E sim grupal. Então, a gente precisa entender que muitas coisas são feitas para um grupo, né? E aí, acho que tem muitas famílias que tomam as dores. Ai, por que falou isso do meu filho? Não é do seu filho. É comum para essa faixa etária, isso acontece. É preciso que você entenda que a escola faz esse tipo de atitude a ponto de gerar ali uma movimentação e até mesmo o enquadramento, quando necessário. E a gente sabe que, às vezes, as famílias não compreendem dessa forma, né? Mas a gente também comentou a questão de estar muito claro as coisas. Eu acho que, muitas vezes, também a família ela não compreende, não entende, e isso gera, talvez, essa forma de interferir inadequadamente.
A partir do momento que a escola ela consegue conduzir, né, a família dentro da sua proposta, daquelas ponderações que ela acredita que são importantes, regras claras, né, bem definidas, isso traz um convívio familiar com a escola um pouco mais positivo. Mas é sempre um desafio, né? Um outro ponto importante, Raquel, é a gente voltar naquela ideia do aluno como elo. Então, se a família está incomodada com alguma proposta que a escola colocou, mas ela entende, né, que essa escola, que ela escolheu, que ela tem confiança, vai trabalhar aquilo e a criança chega em casa repertoriada, já é suficiente para acalmar o coração dos responsáveis. Então, é um texto que eu fiquei incomodada, é uma prática que eu não estava compreendendo bem. Mas aí meu filho chegou em casa e na hora do jantar, ele só falou sobre o período histórico, o contexto social, como foi construída aquela narrativa. Os pais vão compreendendo que tem um trabalho por trás, porque muitas vezes o que acontece, né, nessa crítica exacerbada das famílias, é que a gente faz a leitura daquela proposta, daquele projeto, com o repertório que nós temos. Fora de contexto. Fora de contexto, que não é um repertório pedagógico, que não é parte, né, da função do pai e da mãe ter repertório pedagógico. E aí você se assusta. Quando você vê que tem todo um projeto de estudo, de aprofundamento, aí você fala, uau, perfeito, a escola está fazendo um trabalho para que seja consumido essa literatura ou para que seja desenvolvido em determinado projeto. Total. Acho importante também compartilhar com as famílias o nosso cronograma pedagógico, né? Nós temos o hábito lá, por exemplo, de sempre compartilhar o planejamento. Né? Então, a gente faz como se fosse um cronograma, o que vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, porque assim tem a possibilidade da família verificar o que está sendo trabalhado e poder argumentar justamente com o aluno, né, em casa. Eu vi que você aprendeu sobre isso. Isso faz com que esse elo também gere aí uma maior motivação para a família participar no dia a dia. Os projetos sempre tem que combinar no Portas Abertas, né? Então, é uma feira e os nomes são os mais diversos possíveis. Isso é muito legal, porque quando os pais, ao final do ano, conseguem ver a magnitude e o resultado daquele, né? Acho que um projeto que eu participei era de simulação da ONU, né? E era uma coisa, assim, que eu e os meus amigos, a gente ficava muito engajado. E aos domingos se preparar, porque a gente era do corpo da diretoria. E aí eu via, né, que muitos pais ficavam assim, pô, mas eles se dedicam tanto a isso. Essa é uma atividade extra, né? Não é algo ali que tá Eu não sei no seu tempo, mas o meu tempo era no feriado de Corpus Christi. No meu também. No meu também era. Engajamento total. Total. E aí, quando eles vão, ao final do evento, ver o que a gente conseguiu produzir daquelas discussões de alto nível sobre problemas mundiais, agora eu entendi, porque todos aqueles domingos eles se reuniam, ao invés de, né, às vezes, ficar com a família, para poder se dedicar a um trabalho que tem um impacto muito grande e que gera frutos para a vida inteira. Na parte profissional, acadêmica depois, as faculdades estão pedindo, né? Quais foram os projetos que você participou na sua vida, para além da nota, né? A minha faculdade fez isso. Ela queria saber o que eu já tinha feito no meu passado e por que isso iria implicar, né, eles darem a chance de eu ingressar naquele lugar. Então, esses momentos finais, são muito legais. Eu acho que, assim, não tem como a escola não investir nisso. Eu acho que isso, assim, é o momento ali, a vitrine, ó, pais, família, olha o que nós fizemos, né? Perfeito. Então, acho E uma coisa legal é que a gente conhece muito esses projetos, essas propostas, por esse momento expositivo, né? Onde as crianças ali, a turma vai apresentar o resultado final de um projeto. Mas a gente pode criar também eventos que sejam de interação da criança com a família. Então, um evento que tenha um escopo onde a criança não vai apresentar nada necessariamente, mas que ela e o responsável, ela e a pessoa que ela levou, juntos, né? vão fazer juntos. E aí a gente garante, mais uma vez, a interação da família e a compreensão das propostas que estão sendo colocadas pelo colégio. Legal. Muito bom. Queria historinhas. Vocês têm? Eu acho que não só eu, mas quem tá assistindo também quer saber. Gente, situações, assim, que vocês já passaram, sem dar nomes de instituição, de família, nem nada.
o que já aconteceu? Exemplos tanto positivos quanto exemplos positivos, então, de estratégias que vocês já fizeram, quanto histórias, assim, que realmente acontecem e muitas pessoas nem imaginam que a escola é um ambiente tão complexo, assim, que precisa lidar e gerir tantas informações, porque a família, ela traz uma enxurrada de informação que às vezes a escola ela nem sabia, né, que precisava lidar com tantas coisas. Porque a escola é um ambiente bastante complexo. É um organismo muito, vivo, né? Um Muito. organismo vivo em plena mutação diária. E aí, Raquel, lá no Rio de Janeiro acontece isso ou só aqui em São Paulo? Acontece, com certeza, né? A família, ela é sempre uma caixinha de surpresa, né? Como eu falei, assim, cada nova família que entra na escola, a gente vai descobrindo, né, ali as suas necessidades. E eu acho que um dos papéis da escola, que a gente nunca pode deixar de ressaltar, né, como importante, é justamente essa questão de escuta, né? Porque assim, a escola precisa saber quem é essa família, né? A gente faz anamnese para descobrir um pouquinho mais, né? E a gente descobre cada coisa. Mas, enfim, é a possibilidade que a gente tem de participar, né, da vida daquela família, entender um pouco. Muitas vezes, o que acontece? As coisas estão acontecendo também em família, a família não traz para a escola, né? Talvez a criança ela não traga, né, isso verbalmente, mas com certeza através de uma mudança de comportamento, né? Isso acontece sempre que há uma mudança dentro do quadro familiar, né? Uma nova pessoa venha morar junto, por exemplo, um avô veio morar com a família, né? O pai e a mãe se separaram. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma vivência diferente nesse quadro familiar por conta de um pai ter ficado desempregado. Né? Isso tudo vai acarretar numa mudança comportamental do aluno. Perfeito. Acho que história de sucesso sempre quando envolve essa interação, né? Escola e família. E aí a gente teve um projeto que foi muito legal, que era Papo de Adolescente. Então, os adolescentes elencavam temas que eles mesmos diziam que, meus pais não entendem isso. E a gente trabalhava, né, isso com os adolescentes, um grupo de psicólogas. E aí, esse grupo de psicólogas montou uma escola de pais. Então, tinha o Papo de Adolescente e tinha o Papo das Famílias. E era o mesmo tema trabalhado. Então, o tema que era trabalhado com os adolescentes no mês era também trabalhado com as famílias. E aí, um dos profissionais que participaram indicou uma literatura e a mãe comprou para ela e para a filha. Elas leram, começaram a partilhar, eram duas pessoas super ativas na comunidade escolar e daqui a pouco veio... Tanto a mãe quanto a filha, assim, elas promoviam tudo no colégio. E aí veio o pedido, né, se nós poderíamos liberar um espaço no colégio para um clube de leitura, porque elas conseguiram engajar outras famílias. Que legal. Então, os livros que eram indicados começaram a ser lidos por essa comunidade. Acho que foi um ganho muito grande pra gente. E é sempre um desafio começar, porque quando as escolas começam, às vezes vem a frustração, porque a escola também se frustra, viu, gente? Nessa família. E aí você começa e você tá naquela expectativa, né? Se a escola tem 1.000 alunos, você quer receber 2 responsáveis, vou receber 2.000 pessoas. E aí chega lá, tem 20. Ok, mas esses 20, se eles se engajarem bem, eles vão virar multiplicadores, né? E aí começam essas grandes ações, né, que transformam, de fato, o ambiente escolar. Esse recurso, por exemplo, da escola de pais, né, eu acho muito interessante, porque o objetivo não é formar os pais, né? Como a gente disse, talvez seria necessário, mas não é a intenção da escola. É trazer um espaço para a família participar, né, com as suas demandas, né? Porque no dia a dia, o projeto de escola de pais, por exemplo, ele traz justamente uma consciência maior das minhas dificuldades quanto pai ou mãe ali daquele ser, né, em desenvolvimento. E eu sei que o outro colega que está lá também tem as mesmas dificuldades. Então, acaba funcionando como uma questão de autoajuda, né, para ele e, ao mesmo tempo, de ajuda para o próximo. Né? Uma rede, né? Uma rede de apoio. Uma rede. E a gente sempre precisa de rede, né? Você falou, quero as historinhas. A gente não me contaram, vocês estão tímidas. E aí eu lembrei de uma que a gente demorou para intervir, porque a gente demorou para acreditar. Acho que eu era um pouco mais ingênua naquela época. Tinha um determinado jogo virtual e esse jogo era comprado. E aí a criança começou a comprar altos níveis que demandava um
valor financeiro. Sim. E aí ela começou a comprar não para ela, para os colegas. Aham. Quando ela começou a comprar para os colegas, aquilo começou a vir à tona no ambiente escolar. E aí nós, né, Aham. na época, analógicas, não tinha passado pela pandemia ainda, não sabíamos nada de jogos virtuais, fomos consultar os adolescentes. Gente, chama o pessoal do ensino médio lá que eles vão saber. Aham. Eles começaram a falar os valores, e eram valores, assim, absurdos. Aham. Contactamos a família e descobrimos que aquela criança de 9 anos de idade, no ápice dos seus 9 anos, tinha gastado 12 mil reais da Meu conta Deus. dos pais. Pra jogo com Pra os jogo amigos. com os amigos, que tava pagando dele e né, do da grupo galera. todo. Ele Meu tava ali Deus do céu. popular no Aham, grupo. aham. E os pais não tinham percebido essa saída. Então, quando a Aham. gente fala de rede, Entendi. a gente tá falando desse cuidado integral mesmo. verdade. Não, porque vocês que avisaram a família. nós que avisamos a família. Meu assim. Deus. O jogo, né? Pra você Aham. entrar nesse jogo, tem que estar vinculado a um cartão. Ah, a gente vinculou o nosso cartão. Então, você não percebeu que Uma tá tendo uma movimentação, saída, é. assim, de uns 2 mil por mês, que já deve ter. E aí, quando a Aham. família foi ver, era um Realmente. gasto exorbitante já. Meu Deus, olha isso. História, nossas Às vezes histórias. a escola avisa coisas pra família que a família nem tá sabendo, né? Muitas coisas. vezes acontece. Por isso que é tão importante essa parceria, né? Escola e família. É uma relação que necessita da transparência para a gente conseguir esse desenvolvimento saudável. É comum também as crianças e os adolescentes querendo fazer acordo. Não, mas por favor, professora, Não se eu conta. nunca mais fizer isso, você não conta para os meus pais. E aí é sempre, não, nós vamos contar junto para os seus pais Aham. e você nunca mais vai fazer isso. Então, para a criança entender também que não é um jogo com lados opostos, né? Nós estamos do mesmo lado e o nosso intuito é o desenvolvimento dela. Então, se ela fez algo, ela vai precisar assumir a responsabilidade, os ônus e bônus por aquilo. Sim. Maravilhoso. Muito bom, que conversa rica. Conversaria muito mais com vocês. O convite está aberto para novos episódios. Acho que ficou bem claro que a parceria entre escola e família ela não é um detalhe, é um processo que a escola e a família precisam investir, precisam entender essa importância. E eu queria muito agradecer a presença de vocês, Raquel, Maria Cecília. Obrigada por compartilharem. Não compartilharam todas as historinhas, mas por terem compartilhado a experiência de vocês com a gente. Com certeza aprendemos muito e temos ali insights e reflexões para fazer depois disso. Que legal. A gente deixou historinhas para os próximos, né? É verdade. Ah, é, porque elas vão voltar. Tá bom. Não, combinado, adorei. Raquel, foi um prazer te conhecer. Igualmente, Maria Cecília, Agora eu espero te Mari. encontrar no Rio, hein? Vamos todos para lá. Vamos visitar a Canta agora. Vamos lá. Que legal. O convite está feito publicamente, viu? Ah, Muito obrigada. bom. Obrigada pelo convite, Obrigada. Mari. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigada. Um prazer.